Olá pessoal, eu sou Leonardo Torres e esse é o Comentando o Livro dos Espíritos. Irei retomar os comentários do último capítulo, que é o capítulo 1 dos Espíritos, que está na parte 2ª do Livro dos Espíritos, que fala sobre mundo espírita ou dos espíritos. Então o próximo tópico fala sobre diferentes ordens de espíritos. Pergunta número 96. Os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Resposta: eles são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que chegaram. Então os espíritos se referem nessa questão ao nível de cada espírito, né? E é justamente isso que difere um do outro. Porque todos os espíritos são iguais perante a Deus, né? Que cria todos simples e ignorantes, ou seja, simples e sem conhecimento. Então, uns estão no começo da caminhada evolutiva, enquanto outros já estão bem mais evoluídos, já são espíritos perfeitos, como é o caso do nosso Mestre Jesus. Pergunta número 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: o número é ilimitado. Não há entre essas ordens uma linha de demarcação como limite e, assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais, pode reduzir-se a 3 principais. Em primeiro lugar, os que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem são os que atingiram o meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os do último grau, ainda no início da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que retardam seu adiantamento. Então essa questão tem uma classificação dos espíritos de um modo geral em 3 ordens. A primeira, que é composta por espíritos puros, né, bem evoluídos. A segunda, que é com espíritos que estão no meio da caminhada evolutiva. E a terceira, que são espíritos no começo da caminhada evolutiva. Espíritos que são bem falhos, porque não têm tanto conhecimento e avanço intelectual e moral. Os espíritos ainda lembram que entre uma ordem e outra podem ter outros níveis, mas deram essas 3 de forma geral, né? Mas eles falam que o número de graus é ilimitado. Pergunta número 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Resposta: tem esse poder segundo o grau de sua perfeição. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provas a cumprir. Interessante, né? Os espíritos na segunda ordem, eles têm o desejo no bem, mas praticar o bem depende do seu nível evolutivo. São espíritos que ainda precisam passar por provas, ou seja, situações difíceis que escolheram passar encarnados para que assim possam aprender, se purificar e se elevar espiritualmente. Pergunta número 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Resposta: não. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se satisfazem no mal e sentem prazer quando encontram a ocasião de o fazer. E há ainda os espíritos levianos ou zombadores, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem antes na malícia do que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Então, nessa questão, os espíritos falam que nem todos os espíritos da terceira ordem são espíritos voltados para o mal. Muitos gostam, sentem prazer em fazer o mal, mas outros são mais brincalhões. E ainda tem outros que não fazem nem o bem e nem o mal. Vamos entrar agora no tópico que fala sobre a escala espírita. Nesse tópico, Allan Kardec faz um grande comentário, né? Ele diz que a classificação dos espíritos é baseada no grau de seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda devam se livrar. Então essa classificação que ele faz não é absoluta. Cada categoria que ele aponta apenas mostra um caráter nítido delas. Então ele faz uma comparação dessa classificação como um arco-íris, que entre uma cor e outra tem várias outras cores. Ou seja, entre uma característica marcante e outra tem outras características também.
Então Allan Kardec fala que os espíritos admitem, em geral, 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões, e que dentro dessas tem outras classes, mas que nem sempre os espíritos pertencem exclusivamente a esta ou aquela classe, porque o progresso do espírito se realiza gradualmente, né? E muitas vezes mais num sentido do que em outro. Então ele pode reunir características de mais de uma categoria, o que se pode notar por sua linguagem e seus atos. Então, falando sobre a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, o Allan Kardec diz que as características gerais é a predominância da matéria sobre o espírito, né? A propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que são suas consequências. Ele também fala que eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, e que nem todos são essencialmente maus, porque entre alguns deles há mais leviandade, inconsequência, né? Malícia, do que a verdadeira maldade. E outros não fazem nem o bem e nem o mal, mas apenas pelo fato de eles não fazerem o bem, isso já demonstra que eles são inferiores, né? E aí também tem aqueles que, ao contrário disso tudo, eles se comprazem na maldade, eles gostam da maldade e ficam sempre satisfeitos quando encontram uma ocasião de fazer o mal. Allan Kardec também fala que eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Também fala que seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espiritual são limitados e o pouco que eles sabem se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Allan Kardec também fala que o caráter deles é revelado pela linguagem deles, a forma que eles falam, né? E que todo espírito que em suas comunicações ele revela um mau pensamento pode ser classificado como um espírito da terceira ordem. Por consequência disso, todo mau pensamento que a gente tem, né, que é sugerido para a gente, ela vem de espíritos dessa ordem, ou seja, de espíritos inferiores. E eles veem a felicidade dos bons, e isso é para eles um tormento incessante, porque sentem inveja e ciúme. Esses espíritos, eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão muitas vezes é mais dolorosa do que a realidade, e eles sofrem verdadeiramente pelos males que suportaram em vida e pelos que fizeram os outros sofrer, né? E como sofrem por longo tempo, eles acreditam que irão sofrer para sempre, né? Porque eles sempre estão errando e a providência divina, para puni-los, permite que eles pensem dessa forma. Então, essa terceira ordem, que são a ordem dos espíritos imperfeitos, ela pode ser dividida em 5 classes principais. Então, a 10ª classe é a classe dos espíritos impuros. Esses são inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Como espírito, dão conselhos falsos, provocam a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Esses espíritos, eles se ligam às pessoas de caráter mais fraco, que cedem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poder retardar o seu adiantamento e fazê-las fracassar nas provas por que passam. Ou seja, aquelas pessoas que já têm uma tendência ao mal, eles caem em cima e ficam colocando sugestões negativas para prejudicar essa pessoa na sua caminhada evolutiva, né? E infelizmente muitos acabam cedendo. Esses espíritos, nas manifestações, são reconhecidos pela linguagem, ou seja, falam muita besteira, falam mentiras, uma linguagem bem rude, né? Allan Kardec fala que a trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens é sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual. Então esses espíritos têm comunicações que revelam a baixeza de suas inclinações e eles mesmos se enganam ao falar alguma coisa de maneira sensata, porque não pode sustentar esse papel por muito tempo e acabam sempre por se denunciar. Allan Kardec fala também que alguns povos fizeram desses espíritos divindades malfazejas, né? Divindades malignas.
e que outros os designaram sob o nome de demônios, maus gênios ou espírito do mal. Quando esses espíritos estão encarnados, eles são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vergonhosas e degradantes, como a sensualidade, a crueldade, a mentira, a hipocrisia, a cobiça e a avareza sórdida. Esses espíritos, eles sentem prazer em fazer o mal, né? E às vezes sem motivos, só porque odeiam o bem. E eles escolhem quase sempre suas vítimas entre as pessoas honestas. Então Allan Kardec fala que eles são flagelos para a humanidade, seja qual for a posição da sociedade a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra da baixeza e da desonra. Ou seja, nessa classe estão todos os espíritos que são bem voltados para o mal, para o erro e as imperfeições. Nona classe: espíritos levianos. Esses espíritos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Eles se envolvem em tudo e respondem a tudo sem se preocupar com a verdade. Eles se comprazem em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentar e induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e espertezas. Essa classe pertence aos espíritos que são vulgarmente designados com o nome de duendes, trasgos, gnomos e diabretes. Estes espíritos eles estão sob dependência de espíritos superiores, não que sejam espíritos mais evoluídos no bem, mas sim na ordem superior em hierarquia do mal. E esses espíritos superiores utilizam-se de espíritos dessa classe para fazer os seus serviços. Nas comunicações com os homens, a linguagem deles é algumas vezes espirituosa e engraçada, mas quase sempre sem profundidade. Eles compreendem os defeitos e ridículo humanos, e exprimem isso em tiradas mordazes e satíricas. Se eles usam nomes supostos, é mais para se divertir conosco do que por maldade, porque muitas vezes eles falam que são determinado espírito, mas na verdade eles só querem brincar com a gente, né? Mais para se divertir. Então esses espíritos dessa classe, eles não compreendem o bem, têm certa malícia, gostam de zombar, mentir e enganar. E esses espíritos estão sob o controle de espíritos superiores que são voltados para o mal. Oitava classe: espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos têm conhecimento bastante amplo, mas eles acreditam saber mais do que sabem na realidade. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles tem uma característica mais séria que pode induzir ao erro e ocasionar engano sobre as suas capacidades e seus conhecimentos. Mas isso é apenas um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que conservam da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se libertar. Então os espíritos dessa classe, eles são espíritos que acham que sabem das coisas, mas ainda tem muito que aprender e evoluir para saber realmente. Sétima classe: espíritos neutros. Não são bastante bons para fazer o bem e nem suficiente maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um lado como para o outro e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Eles se prendem às coisas deste mundo e lamentam a perda das alegrias grosseiras que nele deixaram. Então esses espíritos eles não fazem nem o bem e nem o mal. Eles podem ir tanto para um lado como para o outro. Eles ficam sem evoluir porque não avançam em moralidade e nem inteligência. E eles também são bem apegados à matéria, né? Ao mundo material. Por isso que lamentam tanto as coisas que deixam aqui quando acabam por desencarnar e voltar ao plano espiritual. Sexta classe: espíritos batedores e perturbadores. Allan Kardec fala que esses espíritos eles não formam uma classe distinta e que eles podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Eles manifestam a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento e deslocamento anormal dos corpos sólidos, né? Movimento de objetos, a agitação do ar e entre outros. Estes espíritos parecem estar mais do que os outros ligados à matéria,
e ser o agente principal das variações e as transformações das forças e elementos da natureza no globo, seja ao atuarem sobre o ar, sobre a água ou fogo, ou os corpos duros, ou até mesmo nas entranhas da terra. Dá para reconhecer que esses fenômenos não se originam de uma causa imprevista e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Ou seja, se algo se move, você vê que tem algo inteligente por trás daquilo ali, provavelmente é um desses tipos de fenômenos feito por esses tipos de espíritos. O Allan Kardec fala que todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, como atribuições dos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que as da inteligência. Quando julgam que essas manifestações são úteis, eles servem-se dos espíritos dessa classe como auxiliares. Então, por exemplo, se um espírito de ordem elevada quiser que uma pessoa tenha atenção a determinado fenômeno, ele utiliza esses espíritos para auxiliar nisso, Então, os espíritos dessa classe, eles podem pertencer a todas as classes da terceira ordem, pois eles podem se manifestar por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento de objeto e entre outros. Agora vamos para a segunda ordem, composta por bons espíritos. As características gerais que o Allan Kardec aponta é a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. As qualidades e o poder para fazer o bem estão em conformidade com o grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados, eles reúnem o saber com as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, de acordo com a sua categoria, os traços de existência corporal, tanto na forma da linguagem quanto nos costumes, onde pode-se identificar algumas de suas manias. E se não fosse por isso, eles seriam espíritos perfeitos. Esses espíritos compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é uma fonte de felicidade indescritível que não é alterada pela inveja, pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas esses espíritos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Quando estão encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, egoísmo, nem ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Allan Kardec fala que a esta ordem pertencem espíritos que foram designados nas crenças populares pelos nomes de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstições e ignorância, o povo não tinha conhecimento e o povo era muito supersticioso, eles foram tidos como divindades benfazejas, ou seja, divindades do bem. Então, a essa segunda ordem, dos bons espíritos, ela pode ser dividida em 4 grupos principais. Quinta classe, espíritos benevolentes. Nessa classe, os espíritos têm uma qualidade dominante que é a bondade. Eles se satisfazem em prestar serviços aos homens e em protegê-los, mas seu saber é limitado, ou seja, não tem tanto conhecimento, eles não sabem tanto, porque o seu progresso é maior no sentido moral do que no intelectual. Então, o interessante nessa classe é que os espíritos são muito bons, mas eles não têm tanta inteligência, porque eles precisam ainda evoluir no sentido intelectual. Eles já desenvolveram bem a moralidade, mas precisam também desenvolver a parte intelectual. Quarta classe, espíritos prudentes ou sábios. Nessa classe, o que distingue especialmente é a abrangência dos seus conhecimentos. Eles preocupam-se menos com as qualidades morais do que com as científicas, porque para essa eles têm mais aptidão, mas consideram a ciência somente do ponto de vista da utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então, esses espíritos dessa classe têm mais conhecimento
E apesar de serem bons e serem livres dos problemas dos espíritos imperfeitos, não se preocupam tanto com as questões morais, porque eles têm mais aptidão para as questões científicas. Nessa classe, a gente pode ter como exemplo alguns dos grandes cientistas que aqui encarnaram, né? Eles não eram pessoas ruins, mas eram espíritos mais evoluídos que tinham suas aptidões mais voltadas para o lado científico. Terceira classe: espíritos de sabedoria. As qualidades morais do mais elevado grau formam seu caráter, né? Ou seja, formam o caráter dos espíritos dessa classe. Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso e sábio sobre os homens e as coisas. Então, os espíritos dessa classe, ele tem um elevado grau de moralidade, né? Eles conseguem fazer um julgamento preciso e sábio sobre as coisas e os homens. Segunda classe: espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem deles revela sempre a benevolência e é constantemente digna, elevada, muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros para nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem conhecer. Eles se comunicam benevolentemente com os que procuram de boa fé a verdade e que têm a alma já liberta dos laços terrestres para compreendê-la. Mas eles se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou dos que a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando por exceção eles encarnam, é para realizar uma missão de progresso e nos oferecem, então, o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo, ou seja, um modelo de perfeição que a gente tem que se espelhar. Então, essa segunda classe é composta por espíritos com elevada evolução em moralidade e inteligência, e só encarnam se for necessário colocar em prática uma missão de progresso da humanidade. Agora vamos para a primeira ordem, espíritos puros. Allan Kardec diz que as características gerais deles é que não sofrem nenhuma influência da matéria e têm superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. E dentro dessa primeira ordem, onde estão os espíritos puros, só tem a primeira e última classe, que é a classe única. Esses espíritos passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria. Eles atingiram o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura. Não têm mais que sofrer provas nem expiações. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. A vida para eles é eterna e a desfrutam no seio de Deus. Eles gozam de uma felicidade inalterável por não estarem sujeitos nem às necessidades, nem às variações e transformações da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona passada numa contemplação perpétua, né? São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Eles comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes designam missões. Então eles assistem os homens em suas aflições, incita-los ao bem ou para a expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema. É para eles uma agradabilíssima ocupação. São chamados às vezes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas presunçoso seria aqueles que pretendessem tê-los constantemente às suas ordens. Ou seja, nem sempre a gente consegue ter comunicação com esses espíritos. Então, nessa classe, finalmente estão os espíritos puros, no mais elevado grau de perfeição que um espírito pode chegar, e não precisam mais passar por provas e nem expiações. Esses espíritos têm uma felicidade suprema e continuam a ajudar Deus a comandar outros espíritos que estão em níveis baixos. Então, um exemplo de espírito puro é o nosso grande Mestre Jesus, que estando no último grau de perfeição, no mais elevado grau de perfeição que um espírito pode chegar, não precisando passar por provas nem expiações, decidiu por ele mesmo vir
e encarnar nesse planeta num período tão complicado, tão conturbado e sofrer tanto para que isso nos ajudasse no nosso progresso evolutivo. Então, pessoal, ainda não terminamos esse capítulo, mas iremos terminar no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos. Que Deus e o nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!